Outra coisa que eu queria comentar com vocês, e acho que hoje vai ser legal a gente fazer essa construção, sobre o projeto que envolve a combate à fake news do PT, mas a gente precisa falar sobre o racha interno, tá? Porque, ao que parece, isso é uma coisa que a gente havia colocado no Clube MBL há alguns dias, me parece que está havendo um racha dentro do PT e uma tentativa de queimar o Haddad, tá? E o que chama tentativa de queimar o Haddad? Entregar ao Haddad uma missão que ele não pode cumprir, no caso, uma recuperação econômica, ligada à tese de prosperidade que o PT gosta de vender, e como ele não vai ser capaz de conduzir isso, porque o Brasil está recebendo uma herança maldita do governo Bolsonaro, e o PT não está disposto a fazer o sacrifício necessário para recuperar a economia, então me parece que o Lula vai adotar uma estratégia muito da canalha com o Haddad. Ele vai falar, olha, assuma você a culpa, tire a desoneração de ICMS, eu vou entrar no detalhe sobre essa desoneração, vou trazer minha opinião aqui, e após tirar a desoneração do ICMS, se vier uma queda de popularidade, o problema é seu. E a gente percebe a maldade do Lula fazendo isso quando ele coloca a Gleisi Hoffmann, que é líder, não líder do governo formalmente, mas é uma liderança nacional do PT, eles colocam a Gleisi para apertar o Haddad, discordando, falando que não tem que fazer. O que o PT está fazendo? O PT vai usar uma estratégia que o próprio Bolsonaro usou no começo do mandato dele, quando ele ainda tinha equipe de mídia, que é você ser situação e oposição ao mesmo tempo, né? Ou seja, o governo que é situação, ele vai adotar uma política, e aí uma ala do próprio governo vai falar, esta política adotada está errada, tá? O bolsonarismo fez isso. Ele tinha um governo que às vezes tinha que ceder, apoia o Maia aqui e tal, toma certas decisões impopulares, e aí eles, com a turma do Olavo de Carvalho, faziam o famoso movimento de pinça, né? E aí eles eram situação, eles iam com as duas pontas ali. Eles supunham, o governo tem que radicalizar Bolsonaro, vá pra cima desses vagabundos, Bolsonaro, não tem a pena. Entendeu? Eles faziam essa estratégia de situação e oposição para ficar dono do debate público. Obviamente o bolsonarismo não sabe fazer isso e fez isso com muita fraqueza, porque eles tiveram que começar a se defender muito cedo. Mas o PT já usou essa estratégia, tá? Quem não se lembra, no começo do mandato do Lula, houve uma reforma da Previdência, uma reforminha da Previdência. Se vocês quiserem pesquisar, foi a reforma do fator previdenciário, tá? E essa reforma do fator previdenciário, ela aconteceu lá nos idos de 2004, 2005. Por favor, pesquisem e joguem aqui no chat. E quem se rebelou naquela época foi uma ala da Heloísa Helena. Essa ala saiu do PT e montou um partido chamado PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, sob o argumento de que o PT estava cedendo para a elite financeira e tudo mais, estava descumprindo a sua agenda histórica, blá 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 blá. E o PT tomou uma decisão fiscalmente responsável à época, que foi o marco previdenciário, fator previdenciário, e o PSOL começou a tentar capitanear uma agenda anticapitalista, com alguns setores do PT, incluso, isso precisa ser dito, mas que nunca deu certo. Por que não deu certo? Porque ao adotar uma política pró-mercado e ao trazer o Bolsa Família, o PT começou a obter muito sucesso. Havia o boom das commodities, o Brasil começou a crescer, e aí o PT falou o seguinte, Dani, fique você aí com essas franjas, né? Mas é preciso lembrar disso, porque em 2006 a gente só teve segundo turno do Alckmin contra o Lula, porque a Heloísa Helena teve, acho que 10%, alguém levante aí também, ela teve uma votação muito expressiva, né? O PSOL estreou com uma votação muito expressiva na eleição de 2006. E ela fazia denúncias não apenas à política econômica do PT, mas também à escândalo de corrupção e tudo mais. Então a Helena foi um destaque ali naquelas eleições em 2010. Galera, tô vendo aqui pouquíssimo like na live. Vamos dando like aí na live, pessoal, senão a live não vai chegar muita gente, tá? Eu tô... aliás, deixa eu avisar um negócio pra vocês, eu tô machucado. Eu já tinha machucado a costela numa corrida de kart com amigos, e hoje no futebol tomei uma trombada, aí eu acho que eu vou pro hospital terminando o news. Eu vou pro hospital porque eu acho que eu tô com a costela quebrada, trincada, costela aqui esquerda. Então, não reparem se eu ficar ofegante, tá? Porque tá dolorido mesmo, tá? Tipo, tá pegando aqui. Mas, desculpa parênteses, deem like na live. O PT ele partiria por uma estratégia similar, mas a estratégia é similar apenas na ideia da pinça, ou seja, da Gleisi fazer oposição ao Haddad. O problema é outro. O governo dessa vez, ele não é um governo abertamente para o mercado, como ele tentou ser naquele começo. Na verdade, ele foi um governo para o mercado entre 2003
e 2007. Época de Palocci, época de Meirelles no Banco Central, época de Marcos Lisboa circulando e montando políticas públicas no governo, época de superávit primário, época de crescimento econômico mesmo. Né? Esse período, o governo do PT, ele agiu com responsabilidade, e onde ele errou foi que ele tinha uma oportunidade histórica de fazer uma série de reformas trabalhista, previdenciária, administrativa e tributária, mas ele fez o contrário, né? Então ele não facilitou a vida do empreendedor, ele não fez reforma tributária alguma, ele inchou o Estado, não fez reforma administrativa nenhuma, e a questão da Previdência eles acharam que iam resolver só com o fator previdenciário, ou seja, eles não resolveram nada e foram empurrando com a barriga, achando que o boom das commodities ia durar para sempre e o Brasil ia crescer ali no embalo, tá? O que acontece? Nesse sentido, o PT, ele não... o PT, ele parte hoje claudicante, porque ele não quer comprar esse mesmo discurso para o mercado daquele período, ele está comprando um discurso muito mais agressivo, porque ele quer ter identidade própria agora, só que ao mesmo tempo, quando a água bate no pescoço, eles são obrigados a tomar certas decisões com um mínimo de responsabilidade. E aí eu vou entrar aqui nessa história. Provavelmente vocês vão falar aqui que, sempre tem que reduzir imposto, né? Reduzir imposto é sempre muito bom. Eu tendo a concordar, mas você só reduz imposto quando você também reduz o gasto. O governo Bolsonaro, ele deixou uma herança maldita. Ele deixaria essa herança maldita primeiro para ele próprio se ele ganhasse. Que é a quantidade de gastos absurdos que ele adotou. Né? Vamos lembrar que fica bolsonarista falando por aí, o governo cresceu ano passado, o PIB cresceu, o Brasil cresceu mais que a China. Né? Lembrando que a China teve que fechar o país no segundo semestre por conta da Covid, casos horrorosos lá de drones monitorando casas e tal. Mas o Brasil cresceu de forma pífia num ano ele teve que fazer uma PEC kamikaze para o governo despejar dinheiro na economia durante o período eleitoral. Ou seja, no período eleitoral, o governo torrou o que tinha e o que não tinha, fez uma PEC emergencial, e o teor da PEC era: nós não temos condições de bancar a situação das pessoas, então estamos em um estado emergencial, e nesse estado emergencial, mande o teto para as cucuias, gaste o que tem que gastar, joga o gasto lá para frente. E um dos outros políticas adotados foi a política da desoneração da gasolina. O que é a desoneração? Ele estabeleceu um limite de 18% no ICMS para a gasolina em qualquer lugar. Então, em certos lugares, o Estado cobrava, o governo estadual cobrava 32%, acho que é o caso do Rio de Janeiro, se não me engano, 32% de ICMS na gasolina. É um valor muito alto. São Paulo cobrava 25%. Por que os estados cobravam um valor tão alto no ICMS da gasolina? Porque os estados têm quase certeza que vão receber esse valor e eles têm instrumentos de cobrança muito óbvios sobre refinaria, sobre posto de gasolina, há uma pressão grande e há um giro de dinheiro muito grande envolvendo isso. Então o Estado depende muito, né, os estados que estão quebrados, eles dependem muito do dinheiro do ICMS. O que o governo falou? Eu vou botar em 18, vocês que se virem, tá? Vocês que paguem a conta, vocês que façam ajustes fiscais aí. Só que ele não fez isso de bonzinho, né? Porque ele vai lá, ele abaixaria o preço da gasolina, e sim, ao fazer isso você teve uma redução imediata no preço da gasolina. E aí o governo ficou, ele fazendo caixa para ele, no governo federal, aproveitou esse espaço também para gastar, porque a Petrobras estava tendo muito lucro, e conforme aumenta o lucro da Petrobras, porque as vendas aumentam, ele fica com lucro porque ele é sócio, então há uma estratégia ali também de geração de caixa que o governo fez. Só que os estados iriam basicamente quebrar com a continuidade disso. Muitos, Minas estava cheio de problema, então isso não iria durar para sempre. Então a gente vê bolsonarista falando, foi maravilhoso, calma, galera. Não era assim. Não era assim e não teria como manter. O Bolsonaro iria parar com isso em algum momento e o PT vai fazer isso, entendeu? O PT já está. Então o PT tem que adotar esse tipo de política, e ao adotar esse tipo de política eles vão pagar um preço caro. E a gente não pode se iludir. O preço que eles vão pagar perante as classes médias, gente que votou neles inclusive, será muito caro. Eu fiz um react hoje à tarde junto com o Arthur sobre isso, tá? Inclusive teve uma moça da CNN muito ruim, fez um comentário lá envolvendo meio ambiente, desoneração, e me pareceu assim que o PT ativou seus jornalistas amigos para saírem atacando a desoneração para facilitar um pouco o trabalho narrativo, mas eles não vão conseguir facilitar o trabalho narrativo. A verdade é que tão logo suba entre 60 e 70 centavos o preço na bomba do combustível, as pessoas vão ficar muito pistola. E
e vai doer o bolso de eleitor do PT no Brasil inteiro. Porque olha só, né? O PT, o Lula teve lá Maranhão, Piauí, diversos estados, ele teve mais de 60% dos votos. Né? Mas em alguns lugares teve, acho que você tem coisa de 70%. Quem tem uma votação dessas, não imagina o seguinte, que 70% dos eleitores, ou 60 e tantos a 70% dos eleitores da Bahia não andam de carro. As pessoas andam de carro. Não são apenas miseráveis, isso é uma conversa mole. Todo motorista de Uber na Bahia vota no Lula. Esses caras votaram no Lula e o Lula está entregando 70 centavos a mais na bomba. Essas pessoas não vão entender a razão disso. Elas simplesmente vão ficar pistola que o preço da gasolina está aumentando. Eu prevejo que, conforme o Lula fique impopular por conta disso, o próprio PT joga a culpa no Haddad, o Lula, que é um bom de um canalha, que é um belo de um canalha, também vai jogar a culpa no Haddad, e o Haddad fica rifado. Ele fica com esse fardo de resolução da economia, e o Lula, se precisar, vai fazer o que ele sempre fez, que ele sacrifica os outros para se preservar. E o primeiro a ser sacrificado na fogueira é o Haddad, o poste dele. O Haddad também não é trouxa, né? O Haddad não nasceu ontem. O Haddad sabe que ele tinha uma oportunidade e um risco grande na mão, tá? Ser o ministro da Fazenda, recebendo a herança maldita do Bolsonaro, impunha uma série de desafios para eles. Mas agora ele não tinha um plano. Ele não tinha um plano. E eu acho que na cabeça do PT havia um misticismo de que o retorno do Lula e que o Lula ia trazer, o retorno do Lula ao poder, a confiança que o Lula traz internacionalmente seria suficiente para que dinheiro externo viesse ao Brasil e que certas políticas anticíclicas que eles só tocaram depois quando tiveram o PAC e o Guido Mantega, o ministro da Fazenda, certas políticas, vamos dizer, heterodoxas, poderiam segurar a onda. Ao mesmo tempo, ele iria equilibrar com alguma responsabilidade fiscal. O PT ia adotar uma estratégia dúbia. Mas não está colando essa estratégia dúbia, isso precisa ser dito. Os mercados que apoiaram, em parte, o PT estão desconfiados. E o Lula, nas suas idas ao exterior, ele vem gerando mais dissabores do que notícias boas. Entendam, a ida do Lula aos Estados Unidos não pegou bem. O Lula não saiu brilhando dos Estados Unidos. O Lula saiu com problemas dos Estados Unidos. O Lula não venceu nos Estados Unidos. O Lula foi obrigado a aderir ao que os Estados Unidos mandavam. O Lula teve que sair com a cabeça baixa de lá. O Lula não saiu vencedor. O Biden venceu o Lula. E aquela cena do Biden com a Janja, ela tem uma semiótica interessante do cara que, tipo assim, tô pegando tua mulher, Lula. No sentido de, você é meu boneco aqui, fica quietinho, quem manda é o pai aqui. Ou seja, o Biden senil, né, deu um cock block no Beta Spirit Blue Pill do Lula, né? E o Lula, isso mandaram que a Janja saiu vencedora, a Janja foi janjada pelo Biden. Verdades foram ditas aqui, tá? Então o Lula, ele ficou nessa situação. O Brasil não está numa posição geopolítica boa, como se imagina. Ele tem um apoio hoje, não digo nem caricatural, ele tem um apoio folclórico, pelo próprio apelo folclórico do Lula, mas hoje o Brasil é um player... O Brasil é um player menor e é um player que não é levado a sério no jogo. Se os petistas imaginavam que o Brasil iria para uma situação de credibilidade pós-Bolsonaro, não está rolando isso. Obviamente há uma boa vontade com o Lula, mas o posicionamento do Lula, que é um posicionamento dúbio, porque o PT tem uma política, nós somos anti-imperialistas, vamos enfrentar a dominação norte-americana, blá blá blá, e eles querem fazer uma política terceiro-mundista ou algum tipo de parceria com China e tal. É complicado você fazer esse jogo dúbio, porque na prática você acaba tendo que jogar com o teu... jogar contra a potência hegemônica das Américas, que são os Estados Unidos, tá? O pessoal que... Calma aí, tem mulher no chat. Pessoal, impressionante como vocês ficam, né, oriçados quando vem com esses temas aí. Baixem a bola. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Simbolicamente mesmo que a Janja fez ali é um desrespeito com o Lula. As quebras recorrentes de protocolo da Janja são um desrespeito ao Lula, e eu acho que o Lula, como homem, como presidente, vem sendo desrespeitado pela Janja. Tá? A Janja vem diminuindo a figura do Lula. E eu acho que esse mandato aqui, essa vitória do Lula, em certa medida, por mais que a gente vai sofrer muito com o Lula no poder, pode ser a morte do mito do Lula para muita gente, especialmente pro próprio eleitor dele. Porque ele está sendo consumido aí por uma figura que quer aparecer loucamente, que é essa Janja, é uma mulher narcisista pra chuchu,
marxista pra caramba, problemática, né, quer atenção o tempo todo, então ela diminui a figura dele, ele tá muito velho, ele tá muito cansado, ele não consegue acompanhar ela, ele não tá lidando com a complexidade de um mundo que vem mudando, ele tá indo, assim, acelerando como uma estratégia de conflito agora, com essa estratégia de regulação das redes sociais, então eu não vejo, assim, esse governo indo muito pra frente, não. Esse corte que você acabou de assistir, você pode assistir na íntegra se você entrar pro Clube MBL, em que você vai ter informações de bastidores de Brasília, antecipados, antes da imprensa, informações sobre o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Palácio do Planalto, acesso aos nossos lindos mini documentários e documentários e participação ativa nas decisões do Movimento Brasil Livre. Para você participar é só você entrar no link clube.mbl.org.br.